A paz do Senhor para os irmãos. Cheguei aqui para a gente fazer nossa corrente de oração. Vamos orar, interceder uns pelos outros, porque isso é bíblico, é vontade do Senhor. Eu gostaria já de começar a louvar com vocês o hino da harpa. Para você que está passando pela primeira vez e não sabe como é que funciona, eu gosto de fazer dessa forma porque eu me sinto mais próxima, em comunhão com Deus. Então, nós louvamos primeiramente um hino da harpa, ou então um corinho, que é mais conhecido, que é uma coisa que todos nós podemos ter acesso, aprender, né? Independente da idade. E após, eu faço uma breve reflexão com uma mensagem, né? Para edificar a tua vida. E no final, a gente vai fazer a intercessão e eu vou orar pela tua vida, vou orar por você e eu creio que você vai receber. Ore junto comigo e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Então vamos louvar um hino muito conhecido aqui da harpa cristã, número 350. E se você tiver algum pedido de oração, pode escrever aqui embaixo, porque eu oro também por vocês. 350 da harpa cristã. Tens tu lido a história da dura cruz? Vamos louvar esse hino lindo. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu. Desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim, na cruz um malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Ó, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus. Aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Glória a Deus, aleluia. Jesus padeceu por mim e por você. Que grande amor, né? Padecer por nós quando nós éramos pecadores. Quem é que dá a vida por um pecador, por um injusto? Talvez por um justo,
alguém até dê a vida, mas pelo aquele que não merece, pelo injusto, por um iníquo, mas Jesus deu a vida por todos nós, não importando os nossos pecados. E eu gostaria de começar a ler aqui logo uma parte que todos nós conhecemos, né? Que foi quando Pedro negou a Jesus. E eu tenho aqui algo para falar sobre essa passagem. E se encontra, a passagem que eu quero ler está em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54 em diante. Vamos fazer essa leitura para que a gente possa entender. E diz o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, a Jesus, né? Pedro seguia de longe, só observando. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro estava observando de longe, então Pedro se sentou por ali na fogueira para olhar o que iria acontecer com Jesus, né? E entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Então, uma criada começou a observar Pedro, e aí ela se lembrou que ela tinha visto ele já com Jesus, e aí ela começa agora a acusar ele, dizendo: olha, esse daí é um deles. E aí diz Pedro, né? Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Então, Pedro aqui faz a sua primeira negação a Jesus. Pouco depois, vendo o outro, disse: também és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Segunda vez que Pedro nega Jesus. E tendo passado cerca de 1 hora, quer dizer, as pessoas resolveram deixar Pedro em paz, né? Mas ele continuava ali observando. Outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Veja só. Mais um chega de repente e agora acusa Pedro, dizendo que estava também com ele. Mas Pedro estava com medo, né? E aí Pedro diz a terceira vez. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, e eu vou estar mais voltada para esse versículo que eu vou ler agora, versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, nós vemos que mesmo aqueles que estavam andando com Jesus, todos eles fugiram, todos eles correram, porque primeiro deveria ser assim para se cumprir a palavra que o Senhor diz que nenhum deles se perderia. Então, para que eles não fossem presos e mortos juntamente com Cristo, era mistério que assim acontecesse, que eles fugissem. Mas Pedro, ele quis acompanhar e ver o que iria acontecer com Jesus de perto. E Jesus tinha falado para Pedro que Satanás queria peneirar ele. E Jesus rogou ao Pai e disse que ele iria negar 3 vezes. Quer dizer, se Jesus não tivesse rogado a Deus pela vida de Pedro, talvez Pedro tivesse o final igual ou parecido com aquilo que Judas fez com a sua própria vida. Então Pedro estava ali no meio daqueles homens na fogueira, nega Jesus a primeira, a segunda, a terceira vez. E aí o versículo que eu quero deixar aqui para a nossa meditação é justamente esse que eu li agora, 61, que na terceira vez que Pedro nega, Jesus, ele volta o seu olhar para Pedro, quer dizer, eles estavam próximos. Jesus, ele estava introduzido na casa do sumo sacerdote. A palavra aqui não disse ele já estava sendo interrogado.
mas pode ser que sim. Enfim, Jesus estava lá, estavam lá os guardas, ele estava ali, não estava longe. Pedro estava no pátio, dali observava o Senhor e o Senhor agora observou Pedro justamente no momento que Pedro negou. Jesus, ele estava de olho em Pedro. Jesus, quando olhou para Pedro, Pedro agora começou a se lembrar daquela palavra que Jesus disse, daquela palavra que o Senhor disse: olha, você, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. E agora Pedro lembra quando Jesus disse: você vai me negar 3 vezes. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E aí Pedro lembrou de tudo isso e foi chorar amargamente a dor. E eu quero agora trazer essa mensagem para a tua vida. Quantas vezes, principalmente você que é tentado, que você que está passando por tentações, por provações de pecado, e você pensa assim: eu vou cometer esse erro, mas vai ser a última vez. E aí, na próxima vez, eu não vou ceder. E aí você fica nesse pensamento, e isso eu creio que existe. Tem gente até que é tão cara de pau, que já está com a mente tão cauterizada, que fala assim: depois eu peço perdão. Já nem sente mais o que está fazendo. Mais tarde eu peço perdão, vou pecar e depois eu peço perdão e tá tudo certo. Não acontece nada comigo. Olha, eu quero te lembrar uma coisa, que a gente serve a um Deus que ele é onipresente. Jesus, ele estava aqui no corpo de um homem, né? Ele estava aqui como homem. Mas eu quero usar esse texto aqui, esse trechinho importante, para lhe lembrar que Jesus, ele não está mais preso no corpo de um ser humano, ele está num corpo glorioso. E ele, igualmente como o Pai, é onipresente, está em toda parte. Então, se lembre, sempre que você pensar isso, que você pensar assim: eu vou pecar e vai ser a última vez. Imagine, sabe o quê? Essa cena. Agora com você. Imagine que quando você diz isso, quando você pensa isso, Jesus, ele vai com você também, aonde você vai. Ele está ali naquele momento, no momento em que você está pecando. E ele está vendo você pecar. Ele está observando tudo. Ele está olhando tudo. E saiba que a graça dele continua sobre a sua vida, mas a consequência do seu erro não vai sair de sobre você. Porque Pedro, ele foi embora chorar amargamente a dor de ter negado a Jesus. E mais tarde, depois que Cristo ressuscitou, ele teve um particular com Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas nada do que Pedro fez, ou do que eu fiz, ou do que você faz, ou do que nós fazemos, vai nos isentar da nossa culpa, vai nos isentar de estar colhendo todo o mal que nós fazemos, todo o pecado que nós cometemos, toda a nossa desobediência. Então, se envergonhe dos seus atos, ou da sua atitude ou do seu pensamento antes de praticá-lo. Porque Jesus, quando olhou para Pedro, foi após ele ter pecado. Mas hoje, Jesus está olhando no momento em que decidimos, no momento em que nós estamos pecando e no momento após nós pecarmos e nos chegarmos a ele, às vezes com falsidade, como eu disse, né? Dizendo: depois eu peço perdão e tá tudo certo. Talvez com descaramento, com rebeldia, dizendo: não me acontece nada. Eu só digo uma coisa, e é o que Paulo diz: de Deus não se zomba.
O que o homem plantar, isso também ceifará. Então, não zombe de Deus, não zombe de Cristo, não zombe da cruz de Cristo. Aquilo que você fizer, você vai colher, sim. Eu colhi, Pedro colheu, todos colheram, todos hoje ainda estão colhendo. Então, todos nós, ninguém vai ser isento de colher nada. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude nos momentos em que a gente passar por tentações, por provações, para que a gente seja aprovado nesse momento. Oremos todos ao Senhor. Santo e eterno Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Mais uma vez eu me reúno aqui com os irmãos para interceder pelas nossas vidas. Ó Deus, nós sabemos pelo exemplo de Pedro que o Senhor está sempre a nos observar, sempre a nos olhar e com certeza querendo sempre o melhor para nós. Querendo que a gente se arrependa e que a gente não chegue ao pecado, não se aproxime do pecado. E sabemos que agora o Senhor não está mais no corpo de carne, mas está no corpo transformado. E o Senhor, como Deus, está em todo lugar, observando tudo. E nós sabemos que o Senhor está junto de nós para nos observar, nos ajudar, nos dar força, nos dar o escape. E muitas vezes nós escolhemos pecar e não escapar do pecado. Ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que no momento em que vier a tentação, que o Senhor brade em nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito, o escape para que não caiamos nela, para que sejamos aprovados por Ti em todos esses momentos, que escolhamos a vontade do Senhor e não a nossa, em todas as coisas em nossas vidas. Deus, eu também te peço por todos os irmãos que estão sempre por aqui pedindo, Senhor, oração, que o Senhor venha, na vida de cada um deles e ajude aquilo que for necessário, aquilo que for preciso. Muitos irmãos estão necessitando de uma bênção urgente, estão necessitando de uma providência tua de salvação, de libertação na família. Ó Deus, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor não negue a eles, Senhor, coisas tão importantes. Ó Deus, em nome de Jesus, se for o tempo, Deus, porque eu sei que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu te peço humildemente que o Senhor venha e ajude eles, que o Senhor venha e conceda a eles a bênção em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és grande e nós sabemos que tudo está nas Tuas mãos, que tudo está debaixo da Tua soberana vontade. Ó Deus, toma providência, Senhor, em muitas pessoas que estão com causa na justiça, com problemas difíceis, com opressão. Ó Senhor, tantas pessoas estão enfermas e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha e concede, Senhor, saúde, concede cura, Senhor. Concede, meu Deus, o levantar, Senhor, do leito em nome de Jesus. Ó Senhor, e se não for o tempo, eu te peço que o Senhor manda, Senhor, alguém para visitar, confortar, consolar, dar uma palavra, até que chegue o dia que o Senhor vai levantar essa pessoa dessa provação. Ó Deus, em nome de Jesus, te peço todas essas coisas, cuida de cada um de nós, cuida dos teus missionários, cuida, Senhor, de todos os teus filhos, todos aqueles que passam no canal e aqueles que também não passaram ainda. Ó Deus, em nome de Jesus, visita todos os lares e toma providência nas situações, Senhor, que não te agrada e nas situações, Senhor, que os teus servos estão clamando. Eu te peço e te agradeço, se for da tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Glória ao teu santo nome. Bom, irmãos, tem alguns barulhos no fundo porque os meus animais estão ativos e, enfim, eu agradeço a companhia de todos vocês. Peço que vocês continuem orando
uns pelos outros, que não desistam das petições, das orações que vocês estão fazendo, porque o Senhor, Ele quer ver também a nossa perseverança na oração também. Então, continue sempre ligado com o Senhor, orando, buscando a palavra, lendo a Bíblia e se desviando do mal, porque o Senhor está observando cada um de nós. Fique com Deus. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Amém.